Então, o capítulo 2 do meu trabalho se denomina Aminoácidos contidos nos grãos do trigo e os reflexos das interações dos genótipos versus ambiente. E o objetivo desse capítulo foi evidenciar a existência de interações nos sentidos genótipos e ambientes dentro do estado do Rio Grande do Sul e também identificar os seus reflexos na quantificação de aminoácidos contidos nos grãos. Esse experimento foi realizado em 5 ambientes, sendo eles 5 municípios do Rio Grande do Sul: Santo Augusto, Cachoeira do Sul, São Gabriel, Passo Fundo e São Luís Gonzaga. Também 5 genótipos, sendo esses BRS Parrudo, Marfim, Quartzo, Tebio Mestre e Tebio Sinuelo. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados em um esquema fatorial 5x5, com 4 repetições, e as unidades experimentais foram constituídas por 5 linhas, espaçadas por 20 centímetros entre linhas e 5 metros de comprimento. Então, realizou-se a semeadura com uma densidade de 330 sementes viáveis por metro quadrado, seguiu-se as recomendações para o cultivo do trigo, e a colheita, então, posterior foi realizada, onde teve o ajuste para 13% de umidade, e com esses grãos, posteriormente, foi feita a moagem para obtenção de farinha. Aqui se encontram a localização dos ambientes de cultivo dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, posterior a isso, com a obtenção da farinha, utilizou-se o método LC-ESI-QTOF-MS de espectrometria de massas para a quantificação dos metabólitos contidos na farinha. Então, quando apresentada uma correlação positiva, utilizou-se os modelos AMMI, RML-BLUP e GGE, além do modelo Simultaneous Selection for Mean and Performance Stability para a determinação da estabilidade, onde foram realizadas as quantificações de leucina, isoleucina, glicina, serina, treonina, prolina, aspartato, fenilalanina, glutamina, asparagina e triptofano no grão. Então, apresentaram interação significativa, todos os aminoácidos testados. Bom, aqui segue a tabela de estimativas dos componentes de variância, onde apresentaram alterabilidade as variáveis leucina, treonina, prolina, aspartato, fenilalanina, glutamina, asparagina e triptofano. Alterabilidade média dos genótipos. As variáveis treonina, prolina, aspartato, fenilalanina, glutamina, asparagina e triptofano. Alta acurácia identificada para todos os aspectos. Então, o coeficiente de determinação dos efeitos da interação dos genótipos e ambientes foi alto para isoleucina, glicina, serina e glutamina. Identificou-se correlação complexa para leucina, isoleucina, glicina, serina, treonina, glutamina, asparagina e triptofano, interação simples para prolina, asparagina e fenilalanina. Além disso, obteve-se um alto coeficiente de variação genotípico. As variáveis leucina, prolina, asparagina, fenilalanina, glutamina e aspartato e triptofano, e coeficiente de variação residual alto para todas as variáveis, além do teste de razão de verossimilhança ter sido significativo para todos os aspectos. Então, posterior a isso, foram realizadas as estimativas pelo método de análise da máxima verossimilhança restrita e também melhor preditor linear não viesado, que é o método RML-BLUP, que permite a avaliação dos genótipos admitindo o efeito os efeitos aleatórios. Então, diante disso, foram selecionados com maior ganho genético puro para o aminoácido isoleucina os genótipos BRS Parrudo e Tebio Mestre. Para o aminoácido glicina, os genótipos OR Marfim e Tebio Mestre. Para o aminoácido treonina, BRS Parrudo, Quartzo e ORS e OR Marfim.
Para o aminoácido fenilalanina, BRS parrudo e T-biomestre. Para o aminoácido glutamina, BRS parrudo e OR-marfim. Também apresentaram maior ganho genético puro para o aminoácido leucina, o genótipo BRS parrudo. Para o aminoácido serina, T-biosinuelo, quartzo e BRS parrudo. Para o aminoácido prolina, BRS parrudo e quartzo. Para o aminoácido triptofano, genótipo BRS parrudo. Além disso, para o aminoácido asparagina apresentou maior ganho genético puro, os genótipos BRS parrudo e quartzo, e aspartato, os genótipos BRS parrudo, OR-marfim e quartzo. Também foram feitas as estimativas dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade pelo método MMI, onde os genótipos de maior desempenho para o aminoácido glicina se apresentaram T-biomestre, BRS parrudo, quartzo e sinuelo, e os ambientes de maior desempenho foram São Luís Gonzaga, Passo Fundo e Cachoeira do Sul. Para o aminoácido serina, os ambientes de maior desempenho foram Cachoeira do Sul, Passo Fundo e São Luís Gonzaga, e os genótipos BRS parrudo, T-biomestre e T-biosinuelo. Para o aminoácido treonina, T-biomestre, T-biosinuelo, OR-marfim e BRS parrudo, e os ambientes São Luís Gonzaga, Santo Augusto, Passo Fundo e Cachoeira do Sul. Também para o aminoácido asparagina apresentaram melhor desempenho os genótipos quartzo, OR-marfim e BRS parrudo, e os ambientes Cachoeira do Sul, São Luís Gonzaga e Passo Fundo. Para o aminoácido prolina, os genótipos BRS parrudo, quartzo, T-biomestre e OR-marfim, e os ambientes Cachoeira do Sul, São Luís Gonzaga e Passo Fundo. Para o aminoácido leucina, identificou-se um macroambiente de alto desempenho sendo constituído pelo genótipo BRS parrudo, no ambiente Cachoeira do Sul, onde apresentou maior desempenho, e também um macroambiente de maior desempenho com o ambiente Santo Augusto e os genótipos T-biosinuelo e T-biomestre, e um macroambiente com o genótipo R-marfim no ambiente Passo Fundo. Além de que os ambientes de maior desempenho foram São Luís Gonzaga, Cachoeira do Sul, Santo Augusto e Passo Fundo, e o genótipo de melhor desempenho foi T-biosinuelo e BRS parrudo. Para o aminoácido fenilalanina, os genótipos OR-marfim, T-biosinuelo e BRS parrudo, e os ambientes Cachoeira do Sul e São Luís Gonzaga apresentaram melhor desempenho. Para o aminoácido triptofano, os genótipos T-biomestre, OR-marfim, BRS parrudo, quartzo e T-biosinuelo apresentaram melhor desempenho, e os ambientes Cachoeira do Sul e São Luís Gonzaga. Os genótipos T-biosinuelo, quartzo, parrudo, OR-marfim e mestre apresentaram melhor desempenho para expressão de aspartato, além dos ambientes Cachoeira do Sul e São Luís Gonzaga. Para o aminoácido glutamina, os genótipos T-biosinuelo, quartzo, BRS parrudo, OR-marfim e T-biomestre apresentaram melhor desempenho, juntamente com os ambientes Passo Fundo, Cachoeira do Sul e São Luís Gonzaga. Para o aminoácido isoleucina, foram identificados os melhores genótipos T-biomestre, sinuelo, BRS parrudo, e os ambientes São Luís Gonzaga, Cachoeira do Sul e Passo Fundo. Então, o método multivariado GGE também foi utilizado, onde identificou-se um melhor desempenho para o aminoácido leucina, com base nessa avaliação, nos ambientes São Luís Gonzaga e Cachoeira do Sul, e nenhum genótipo apresentou, então, um alto desempenho. Para o aminoácido glutamina, os ambientes Cachoeira do Sul e São Luís Gonzaga apresentaram maior desempenho, assim como nenhum genótipo. Prolina foi identificado maior desempenho para Cachoeira do Sul, São Luís Gonzaga e Passo Fundo. Serina, os ambientes São Luís Gonzaga e Passo Fundo. Asparagina, os ambientes Cachoeira do Sul, São Luís Gonzaga e Passo Fundo. E treonina, o ambiente São Luís Gonzaga apresentou melhor desempenho.
Para o aminoácido isoleucina não foram identificados nenhum genótipo e nem mesmo ambiente com maior desempenho. Para o aminoácido fenilalanina, o ambiente com melhor desempenho foi Cachoeira do Sul e o genótipo T-biomestre também apresentou alto rendimento. Para o aminoácido aspartato, os ambientes Cachoeira do Sul, Passo Fundo e São Luís Gonzaga apresentaram alto rendimento. E para a glicina, os ambientes Passo Fundo e Cachoeira do Sul apresentaram alto rendimento. Para os aminoácidos triptofano, os ambientes Cachoeira do Sul e São Luís Gonzaga apresentaram alto desempenho. E também pelo método Simultaneous Selection for Mean Performance and Stability, foi identificado a maior estabilidade fenotípica, nesse caso, para o aminoácido glutamina, para os genótipos quartzo e BRS parrudo, para o aminoácido fenilalanina, para os genótipos BRS parrudo, quartzo e T-biomestre, para o aminoácido asparagina, para os genótipos T-biomestre, T-biosinuelo e BRS parrudo, para o aminoácido treonina, os genótipos R-marfim e quartzo, para o aminoácido aspartato, os genótipos T-biosinuelo e BRS parrudo, e para o aminoácido isoleucina, houve maior estabilidade para o R-marfim e BRS parrudo. Para o aminoácido leucina, os genótipos BRS parrudo, o R-marfim e quartzo. Para o aminoácido prolina, os genótipos o R-marfim, BRS parrudo e quartzo. Para o aminoácido glicina, os genótipos T-biosinuelo, T-biomestre e o R-marfim. E para o aminoácido serina, os genótipos BRS parrudo, OR-marfim e quartzo. Também para o aminoácido triptofano, foi identificado maior estabilidade para os genótipos OR-marfim e BRS parrudo. Então, com base nessas avaliações, pôde-se concluir que houve, então, a interação complexa no desenvolvimento dos aminoácidos, no sentido das interações avaliadas, que os ambientes que apresentaram mais favoráveis para a produção de aminoácidos referem-se, então, a Cachoeira do Sul, São Luís Gonzaga, Passo Fundo e Santo Augusto, respectivamente, nessa ordem, e também as cultivares BRS parrudo, T-biomestre, T-biosinuelo, OR-marfim e quartzo, também, respectivamente, nessa ordem. Também pôde-se concluir que os maiores fatores de propensão ao desenvolvimento de uma maior quantidade de aminoácidos foi a combinação do genótipo BRS parrudo no ambiente Cachoeira do Sul. Então, muito obrigada pela atenção de todos. E deixo aqui uma frase que eu gosto bastante, que é: cada dia é uma chance para ser melhor que ontem.